um artigo que eu li há uns anos atrás que falava a respeito da questão da alfabetização de adultos no nosso país. E o autor do artigo tinha feito uma pesquisa, né, porque isso seria uma responsabilidade do governo federal e, enfim, das instâncias públicas de abrir espaços e de criar espaços para a alfabetização de adultos. No Brasil tinha uma situação muito crítica nessa área, né? E a grande descoberta desse pesquisador foi que mais da metade da alfabetização de adultos do nosso país ela tinha acontecido através das igrejas, tanto igrejas cristãs, evangélicas, quanto igrejas católicas. Ele dizia assim, aquela salinha no fundo da igreja eram as escolas que alfabetizaram muitos brasileiros. E o interessante, ele dizia assim, quando alguém participava de um projeto público do governo de alfabetização, ele aprendia a ler para ter um certificado, porque aquilo era importante, às vezes, para um trabalho, alguma coisa assim. Mas aquilo encerrava no certificado. Em relação às igrejas, por causa da Bíblia, as pessoas, além de serem alfabetizadas, elas eram estimuladas à leitura da Bíblia. E, a partir daí, elas começavam a ler outras coisas. Enfim, o resultado desse artigo, ele dizia assim, que as igrejas tinham sido muito mais eficazes no projeto de alfabetização, porque além de alfabetizar, elas tinham desenvolvido essa preferência, esse gosto pela leitura em muitos brasileiros, né? Uau. Mas as tecnologias hoje, elas às vezes geram um espaço de comodismo, né? Entendo. A gente não manipula muitas vezes mais a Bíblia física, então a gente não tem esse hábito de ter um livro na mão, de virar uma página. E é diferente, né, Pia? Você vê a diferença. A experiência é diferente. Da experiência, eu acho que a questão da... Não sei se a retenção, como que você enxerga isso? Então, aí eu vejo, por exemplo, os exercícios. Às vezes, com alguns jovens dando aula, e a gente pergunta sobre algum versículo, alguma passagem bíblica. Então, assim, não adianta, nós somos hoje essa geração. A gente joga no Google, ou tem o instrumento de pesquisa dentro do seu aplicativo. E, isso é bom, numa urgência, mas isso também pode ser ruim, porque gera um comodismo, uma preguiça de eu, por exemplo, ter uma visão panorâmica da Bíblia. Então, numa pergunta, às vezes eu não sei exatamente onde está, mas eu sei como a estrutura da Bíblia funciona, então eu consigo encontrar um texto, eu consigo chegar a algum lugar. Mas hoje, se eu tirar, às vezes, essas ferramentas da mão de uma pessoa, né, um instrumento de busca do Google, ou, enfim, muitos não vão conseguir ter mais... Não vão esse conseguir manejo, né? Manejar a Bíblia. Eu acho para abrir Naum já era. Nossa, já era. Abrir Naum aí. Não, onde que tá? Tem na Bíblia? Já fala assim. Pronto. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem hoje, mas, de alguma forma... resgatar alguns valores como esses, né? E a partir da Bíblia incentivando outras leituras, né? Afinal de contas, eu também costumo sempre dizer isso. Deus, como, né, soberano e criativo que ele poderia escolher qualquer maneira de se revelar a nós, mas uma das melhores maneiras que ele escolheu foi através da palavra escrita. Uau, verdade. Nós somos conhecidos pela Bíblia. Exatamente. Então, assim, a gente precisa recuperar o valor da palavra, da compreensão da palavra, né? Até, por exemplo, do desenvolvimento de vocabulário, né? A gente hoje também lida muito com, às vezes, essa dificuldade da leitura. As pessoas vão atrás dessas Bíblias mais romanceadas, que vão se distanciando muito do texto original, porque as Bíblias mais tradicionais, nem sei se tão tradicionais, mesmo uma NVI, que é uma tradução mais moderna, mas às vezes as pessoas têm dificuldade porque elas falam assim, tem palavras que eu não sei o significado. Né? Mas então a gente pode incentivar essa melhora até mesmo de vocabulário. Exatamente. Né? Tudo isso é um ganho que não tem a ver só com a fé. Né? É um ganho para a vida. Né? Eu conheço também alguns jovens que chegaram entre nós, que tinham um linguajar, por exemplo, vinham de periferia, então aquele linguajar só de gíria, que desconheciam tudo isso, e hoje você conversa com essas pessoas, elas têm uma outra comunicação. Legal. Isso foi importante na carreira profissional dessas pessoas, no posicionamento delas na sociedade, e você olha para isso e fala, tá vendo que ganho? Quer dizer, é ganho para a fé, mas é ganho para a vida. Cultura, né?